E a vida eterna é esta: que todos conheçam a Ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. João 17:3. Como e por que devemos conhecer Deus? Como pessoas sinceras, interessadas na prática de um viver cristão puro e verdadeiro, haveremos de concluir que é realmente necessário conhecermos o que as Escrituras dizem a respeito de Deus, no mínimo pelos seguintes motivos. Primeiro motivo: vida eterna. E a vida eterna é essa: que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esse versículo eu falei anteriormente, mas vamos recapitular mais uma vez. Quanto mais, melhor. João 17:3. Agora na linguagem de hoje. E a vida eterna é essa: que todos conheçam a Ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também o Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Agora vamos para as perguntas para a reflexão. A quem Jesus se referiu como único Deus? Segunda, a vida eterna está em conhecermos o Pai e o Filho. Terceiro, devemos conhecer o Pai como o único Deus? Agora vamos lá para o segundo motivo: adoração. Então, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Apocalipse 5, versículo 13. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Apocalipse capítulo 7, versículo 10. Agora vamos para perguntas para reflexão. Devemos adorar a uma terceira pessoa ou devemos adorar apenas o Pai e o Filho? Terceiro motivo: a lei de Deus. O que o nosso Pai Celestial deixou escrito no primeiro mandamento de sua lei em Êxodo, capítulo 20, versículo 1 até 3. Então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Aqui foi falado mim. Isso significa o singular, uma pessoa. Pergunta para reflexão: quando afirmamos que o nosso Pai não é um ser, mas é na verdade três, ou quando afirmo que existem outros além dele, estamos transgredindo ao primeiro mandamento da lei de Deus? Quarto motivo: crer ou não crer. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. 1 Timóteo 4,16. Pergunta para reflexão: crer ou não crer em uma doutrina bíblica tem reflexo em minha vida espiritual? O conhecimento teórico e prático de Deus nos leva à salvação? Meu irmão ou minha irmã, você mesmo poderia citar outros motivos para conhecermos a Deus através da sua palavra, mas acreditamos que esses 4 motivos sejam suficientes. Porém, queremos lembrar que nós só podemos ir até onde está escrito. Toda e qualquer afirmação sobre Deus, além do que está escrito, é pura especulação. Vamos para as perguntas. Primeiro, por que o povo de Deus está sendo destruído?
o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Oséias capítulo 4, versículo 6. Segundo, devemos conhecer Deus? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Oséias capítulo 6, versículo 3. Terceiro, qual é o desejo de Paulo? A fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 10. Quarto, de onde provém o nosso erro? Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus capítulo 22, versículo 29. Quinta, quem nos guia a toda a verdade? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16, 13. Amém? Sexta, como devemos proceder? Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Atos capítulo 17, versículo 11. Sétima, qual é ou era o mistério de Deus? Um mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1, versículo 26 até 27. Oitavo, podemos conhecer o mistério de Deus? Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 2. Nona, como devemos estudar a palavra de Deus? Pois é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Isaías capítulo 28, versículo 10. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. 10ª pergunta: até onde devemos ir? Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um detrimento de outro. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. 11ª pergunta: quem conhece nos revela as coisas de Deus? Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Ora,
Nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11 até 12. 12ª pergunta: a quem pertencem as revelações que Deus fez em sua palavra? As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que observemos todas as palavras desta lei. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Hora da conclusão. O homem tem se afastado do conhecimento de Deus, mas ele nos convida a conhecê-lo. E uma das formas é através da sua palavra e sobre a orientação do Espírito Santo, com todo cuidado para não irmos além do que está escrito. O que Deus revelou em sua palavra sobre ele, podemos entender e estudar. Porém, além disto, não podemos penetrar. Por mais conhecimento de Deus que venhamos a ter aqui na terra, nesse mundo de pecado, não se compara com aquele dia que nós o veremos. Por quê? Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. E a próxima lição será, o título é Como é Deus. Se prepare.